Boa noite, meus amados irmãos e amigos. Estamos realizando mais uma live. Sou grato pela cooperação de vocês. Que Deus nos ajude a estarmos fundamentados no amor para a edificação espiritual e a salvação das almas que ainda serão salvas e acrescentadas à Igreja do Senhor. Vamos orar ao Senhor neste momento. Vamos pedir que Ele nos abençoe e Deus nos ajude a estarmos fundamentados no amor para a edificação espiritual, para alcançar as almas que ainda serão acrescentadas à Igreja do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Neste momento eu quero lembrar em agradecer aos amados irmãos que oraram pelos enfermos, que oraram pela salvação das almas, e nós temos novidade. O Hermes e a Nilza. A Nilza é a irmã da minha esposa. Ele estava com o coronavírus, muito mal, internado, entubado, e Deus abençoou, Deus atendeu as nossas orações. Eu dou glória a Deus por isso. E vamos continuar a orar pelos que estão infectados com este vírus. E com certeza Deus entrará com providência. Desde já eu agradeço a todos, agradeço a Deus por esta cura maravilhosa. Hoje já falamos com eles estão bem, muitíssimo bem. É motivo de agradecermos a Deus por estas bênçãos já recebidas. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pelas bênçãos já recebidas. Obrigado porque o Senhor tem salvado e curado aqueles enfermos espirituais, enfermos pelo pecado, pelos más caminhos. O Senhor tem realizado estas curas e tem curado literalmente, fisicamente, aqueles que estavam enfermos. Obrigado, Senhor, pela cura realizada sobre o irmão Hermes e a irmã Nilza. Que Deus, o Senhor, continue a abençoar eles e realizando as curas daqueles que também ainda estão enfermos e curando aqueles espiritualmente, aqueles que estão carregados de más espírito. Ó Pai, Tu tens esse poder para expulsar até o demônio da vida das pessoas. Nós oramos agora por aqueles que ainda serão salvos e acrescentados à Igreja do Senhor. Nós oramos, pedimos ao Senhor que nos ajude, nos abençoe, nos ajude a estarmos fundamentados no amor para a edificação espiritual e para a salvação daqueles que ainda ouvirão o Evangelho e serão salvos por Cristo Jesus. Graças te damos em nome de Jesus. Nós vamos ouvir um louvor que tem como título Ousado Amor de Deus. E nós vamos perceber sobre este ousado amor de Deus. O quanto Deus já nos amou, quanto Ele ama e o quanto nos amará enquanto vida tiver. Vamos ouvir este louvor. Bluetooth mode. Music play. Vamos louvar juntos. Quem conhece o louvor, vamos orar juntos. Vamos louvar juntos. Decido não
a Deus! Ó impressionante, infinito e ousado amor de Deus! Todos nós já conhecemos este amor infinito de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. E o tema é Fundamentados no Amor. Abramos as nossas Bíblias em Efésios capítulo 3 e leremos os versos 14 ao 21. Assim nos diz a palavra do Senhor, e aqui é Paulo falando. É a oração de Paulo pelos Efésios. Assim como nós precisamos orar pelas nossas igrejas. Eu já agradeço aos irmãos por compartilhar comigo nestas orações, na palavra, na oração, nos louvores, nesta adoração maravilhosa que nós estamos fazendo para com Deus. Assim nos diz a palavra: por causa disso, me pus de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejamos colaborador com poder do Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundamentados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém, irmãos? Este é o nosso Jesus, o qual salvou-nos da perdição eterna e está a salvar todos que reconhecer que são pecadores e arrepender dos seus pecados, confessando a Jesus, terão o perdão do pecado e a salvação da alma. Meus amados irmãos, se estivermos fundamentados no amor, podemos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Mas é necessário estarmos arraigados neste amor, é necessário estarmos fundamentados neste amor, para receber bênçãos contínuas. Meus amados irmãos, para nossa conversão, recebemos toque do Espírito Santo, para que arrependêssemos dos nossos pecados e confessar para o perdão dos mesmos e para a salvação da alma. Deus é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, devemos glorificar o seu santo nome. Aleluia! Vamos para o primeiro ponto desta mensagem: a dimensão das bênçãos divinas. Na conclusão da oração de Paulo, ele diz: Deus é capaz
de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme Efésios capítulo 3, verso 20, que nós já lemos. Meus amados, o poder não é nosso, temos que ter esta compreensão, o poder não é nosso, é de Deus. Isso significa que o que Deus pode fazer ultrapassa os nossos melhores desejos. A mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Vejamos em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A condição aqui para receber essas coisas maravilhosas é o amor. Deus preparou tudo para aqueles que o amam. A diferença, o que faz a diferença na vida do verdadeiro cristão é o amor. Por isso nós estamos trabalhando com este tema sobre o amor. Esta instrução nos mostra que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 55, verso 9. Veja o que diz a palavra do Senhor aqui. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos, muito além dos nossos pensamentos. Meus amados, desta forma nós entendemos que o poder divino é as bênçãos disponíveis, poder divino e as bênçãos disponíveis para a vida do cristão vai muito além do que podemos entender. É isto. Nós entendemos que estamos abaixo do conhecimento de Deus, do entendimento de Deus, e os nossos caminhos estão muito mais baixos do que os caminhos do Senhor. E o que nos resta é obedecê-lo, para que sejamos abençoados. E eu quero repetir para ficar na nossa mente, no nosso coração. Desta forma nós entendemos que o poder divino e as bênçãos divinas para o verdadeiro cristão vai muito além do que podemos entender. Amém? E isto nos incentiva a nos curvar, a humilhar-nos diante do Senhor, obedecê-lo e ser fiel a Ele, para receber as bênçãos contínuas. Nós nos alegramos quando recebemos uma bênção, que seja a salvação de alguém que nós estamos orando por eles, que seja a cura de alguém que necessita e que os médicos não conseguem descobrir a enfermidade, mas de repente você ora e você percebe o mistério de Deus, aquilo que só Deus pode fazer, o sobrenatural. Aleluia! Isso nos deixa felizes. E é por isso que nós pregamos sobre o amor. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Meus amados irmãos, vamos para o segundo ponto desta mensagem. O segundo ponto desta mensagem.
Convite para a adoração. O verdadeiro cristão tem o prazer, a alegria de adorar ao Senhor. E nós vamos falar sobre este assunto agora, o convite para a adoração. Paulo encerra este capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja. E quem é a igreja? Somos nós. A glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, de gerações a gerações. Se nós queremos no futuro uma igreja que continua orando, que continua ouvindo a palavra, que continua pregando a palavra, que continua adorando ao Senhor, nós precisamos hoje, no presente, ser modelos para a igreja futura. Amém, irmãos? E é por isso que nós estamos meditando na palavra e entendendo o que é essencial para nossas vidas como vida de cristão. E sermos cristãos genuínos, obedientes, fiéis, que servem ao Senhor com alegria. Aleluia! Estes são os verdadeiros adoradores que Deus procura para adorá-lo em espírito e em verdade. No versículo 21, fala exatamente estas coisas. Filipenses, ou seja, Efésios, não é? Efésios capítulo 3, vamos voltando lá. Efésios capítulo 3, verso 21. Olha o que diz o apóstolo Paulo. A este, glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém, irmãos? É assim, nós somos modelo hoje, para ver uma igreja arraigada no amor, na fé e na obediência no amanhã. Nós precisamos ser modelo hoje para esta igreja. Amém? Jesus foi o nosso modelo principal. E nós precisamos ser imitadores do nosso mestre. Meus amados irmãos, eu só quero repetir isso aqui para ficar na nossa mente. Este convite para a adoração. Paulo encerra este capítulo 3 com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja. Nós devemos glorificar a Deus na igreja. Que a igreja somos nós. Cada membro da igreja devemos glorificar a Deus por Jesus Cristo em todas as gerações, conforme o capítulo 3, verso 21. A conclusão não poderia ser diferente, meus amados. Os verdadeiros cristãos, anteriormente foram modelo para nós, e hoje nós somos modelos. Os versículos anteriores falam muito bem sobre isso. Paulo falou da boa nova, do mistério de Deus, conforme Efésios 3, de 3 a 5. Mistério. Muitas pessoas às vezes perguntam: o que significa mistério? O que é mistério? Mistério é aquilo que só Deus conhece. E muitas vezes revela o seu mistério, como revelou para Paulo e como revela para todos os filhos de Deus, através da palavra, o que é melhor para mim, para você e para todos os cristãos. É a palavra de Deus, e é isso que nós estamos pregando, porque precisamos ser não somente ouvinte, mas praticante da mesma, que é o que faz diferença na vida de todo cristão.
a conclusão não poderia ser diferente. Nos versículos anteriores, já disse, né? Paulo falou da boa nova, do mistério revelado, primeiro aos apóstolos, aos discípulos, e chegou a nós, os discípulos atuais de Jesus, o mistério de Deus. Quando nós precisamos de uma bênção, nós estamos orando pedindo esta bênção. E Deus já conhece a nossa necessidade. E Deus está indo muito além do que nós pedimos, além do que nós pensamos. E está sempre pronto a nos obedecer, a nos ouvir. É certo que Ele obedece, que Ele ouve e recebe e abençoa, e a condição é a obediência. Nós precisamos obedecer, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. A condição hoje nesta mensagem é o amor. O amor é a fonte de todo bem, e quem ama sabe disso. Quem ama a Deus sabe o quanto já for abençoado, o quanto é abençoado e o quanto será abençoado. Eu estou falando com famílias, com cristãos e com aqueles que ainda não têm Jesus como Salvador. Receba Jesus, vale a pena você provar deste amor, viver este amor, e será abençoado e preparado para o grande dia, para a volta do Senhor. Vamos à frente. Paulo falou também das riquezas do Evangelho de Cristo, conferidas, ou seja, foram conferido isto em Efésios capítulo 3, verso 8 e 9. Só repetindo, Paulo falou também das riquezas do Evangelho de Cristo. Elas foram conferidas à igreja e na igreja, conforme Efésios 3, verso 8 e 9, que vou ler também. No 3 ele diz, capítulo 3, Efésios capítulo 3, verso 3: Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos disse, ou vos escrevi. Agora o 9. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Poder não é nosso, poder não é da igreja, é de Deus, que é operado em nós, membros da igreja, e é operado na igreja de Cristo. Mas o poder é de Deus, e nós reconhecemos isto. E para alcançar este poder, nós precisamos ser obedientes, fiéis ao Senhor, amar a Ele, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, amar e orar até pelos nossos inimigos, para que eles sejam alcançados, sejam salvos e acrescentados à igreja de Cristo. Aleluia! Este é o dever do verdadeiro cristão, e fazemos isso tudo por amor. Hoje, isso é revelado, as boas novas. As boas novas são reveladas hoje, para mim, para você, para os membros da igreja de Cristo. E nós pregamos as boas novas de salvação, para alcançar aqueles que ainda serão salvos,
e acrescentados à igreja do Senhor. Aleluia! É o nosso desejo, por amor, que eles sejam alcançados e que juntos vivamos este amor, que vivamos este amor que faz a diferença, porque o amor é a fonte de todo bem. Por isso, Deus nos amou primeiro e nos ensinou a amar para viver um bem maior na terra e até os céus, quando lá formos habitar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero lhes dizer também que no versículo 16 deste mesmo texto, né? É o que nós estamos dizendo aqui, hoje é revelado as boas novas que foram reveladas para Paulo, para os discípulos e para os irmãos no passado, hoje é revelada para nós também. Paulo continua falando da grandeza do poder de Deus pelo Espírito, atuando no homem interior. O que quer dizer isto? Isso está em Efésios capítulo 3, verso 16. Vamos ler? 3, 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais colaboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior. O Espírito Santo que em nós veio habitar, ele habita e ele penetra no nosso interior. Por isso, no homem interior, o Espírito de Deus no homem interior. Nós não podemos pensar, entender o que alguém está pensando e falando ocultamente dentro de si, mas o Espírito Santo de Deus penetra no mais profundo do nosso íntimo, conhece as nossas intenções, sabe do que estamos pensando, do que estamos pedindo, mesmo antes de falarmos. Isso é o poder de Deus em nós, é o Espírito Santo em nós. E ele nos ensina, nos capacita a entender a palavra de Deus para vivermos segundo Deus, segundo a vontade de Deus. Aleluia! Meus amados irmãos, Paulo fala também da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excede a compreensão humana, conforme os versículos 3, 19 e 20 que nós acabamos de ler. O que significa isso? Paulo acrescenta o louvor de Deus como gratidão pela salvação em Cristo. Nós já entendemos que o pensamento de Deus é mais alto que o nosso pensamento, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, o nosso entendimento é inferior ao de Deus e o que Deus tem para nós. Por isso nós temos que estar de joelhos ou ajoelhados nos pés do Senhor, como Paulo diz, de joelho eu oro pelos efésios. E de joelho devemos estar aos pés do Senhor, humildemente falando com Ele, obedecendo através da sua palavra para alcançarmos as bênçãos. A bênção maior que é a salvação em Cristo para as pessoas que nós evangelizamos. Isto por amor. E alcançar curas para aqueles que também oramos. Nós curamos em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. E o poder de Deus entra em ação e realiza a cura. Eu acabei de dar o testemunho da cura dos nossos irmãos Hermes e Nilza.
que foram curados do coronavírus. Precisamos ser obedientes, ser humildes, ser nos pés do Senhor com humildade e nos pés do Senhor com fidelidade, em obediência. E certamente Deus nos atenderá, porque isto é a prova que nós o amamos. E ele falou que atende os que o amam. Amém, irmãos? Vamos ficar firmes, arraigados neste amor, para alcançar as bênçãos que ainda precisamos alcançar nessa terra, porque a bênção maior o Senhor já nos concedeu, que é a salvação em Cristo Jesus. Mas nós precisamos de bênçãos contínuas enquanto vivemos aqui nesta terra. Amém? Vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto, a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós glorificamos ao Pai, porque esta é uma ordem. E quando nós o glorificamos, nós estamos adorando, e quando assim fazemos, através da palavra, através da oração, através do viver, nós estamos sendo ricamente abençoados por Deus. E esta é a forma de sermos abençoados por Deus. Então, meus amados irmãos, os atos de louvar e glorificar a Deus faz parte dos propósitos da instituição da igreja. Por isso nós somos alertados a estarmos orando, ouvindo a palavra, glorificando a Deus na igreja, que é o corpo de Cristo. E cada um sendo membro deste corpo, está sendo edificado espiritualmente, quando assim agimos. Conforme Efésios capítulo 1, verso 12 e 14. Como o tempo é exíguo, nós já estamos avançados no tempo, não vamos ler, mas eu estou passando a referência aí. Efésios capítulo 1, verso 6, verso 12 e verso 14. Para louvar e glorificar, ou seja, para o louvor e glória de Deus. Louvor e glória da sua graça. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis e se no amado. Fez-nos agradáveis no amado. Quem é este amado? Jesus Cristo. Para louvar e gloriar, para louvar e a glória, para louvor e a glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, e o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Eu quero dizer aos irmãos que a igreja nunca terá a glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada a Deus, por intermédio da obra de Jesus Cristo, conforme o Salmo 115, verso 1. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome
Meus amados irmãos, a glória não é minha, não é tua, não é da igreja, mas é de Deus. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus, por intermédio da obra de Cristo Jesus, conforme este salmo diz, Salmo 115, verso 1. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome. Vamos para a conclusão desta mensagem. Deus é poderoso não só para fazer tudo o que pedimos ou pensamos, mas para fazer tudo abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Paulo desejava ardentemente o fortalecimento da igreja. O que ele fez? Se pôs de joelho. Quando nós pensamos em nos fortalecer espiritualmente, em fortalecer o nosso irmão, em fortalecer a igreja do Senhor, nós precisamos fazer como Paulo, nos colocar de joelhos nos pés do Senhor, porque é aí que nós nos fortalecemos. No momento em que pensamos, somos fracos, mas o poder de Deus nos fortalecerá. Todavia é necessário sermos obedientes, fiéis, estar aos pés do Senhor, de joelho, orando a Ele e clamando pelas necessidades. E assim seremos ricamente abençoados com todas as sortes de bênção. Amém, irmãos? Paulo desejava ardentemente o fortalecimento da igreja, como nós o desejamos hoje. O que devemos fazer para alcançar este avivamento? Para alcançar o fortalecimento da igreja? Para alcançar o avivamento da igreja atual? Nós precisamos estar de joelho aos pés do Senhor. E muitas vezes orando, jejuando, clamando a Deus que nos dê o avivamento. E o avivamento vem pela palavra de Deus, pela oração, pela comunhão plena com Deus e com a igreja do Senhor Jesus. Aleluia! É assim que receberemos o avivamento da igreja, o qual nós tanto precisamos hoje. Amados irmãos, a perseverança do cristão depende de 4 principais coisas. Veja bem, a perseverança do cristão depende de 4 principais princípios, né? 4 principais de princípios das coisas. 4 princípios, os quais Paulo pediu a Deus em oração. E nós também precisamos pedir. O fortalecimento depende da presença plena de Cristo na vida do cristão. Às vezes nós falamos muito de Cristo, mas o testemunho é pouco, é pequeno. Mas aqui nós podemos ver, o fortalecimento depende da presença plena de Cristo na vida do verdadeiro cristão. Presença plena quer dizer obediência, fidelidade, fazendo tudo o que Jesus fez e pediu para fazer. Isto é a presença plena de Cristo nas nossas vidas. Ser modelo para a igreja do futuro. Hoje nós precisamos ser, e Paulo deu exemplo e pediu que sejamos assim, através da palavra que nós estamos ouvindo. Meus amados irmãos, depende do exercício do amor de Deus na nossa vida. É isso que nos leva ao crescimento espiritual, para chegar à perfeição. E quando chegaremos à perfeição? Nós recebemos Jesus como Salvador
recebemos o Espírito Santo, entramos no processo da santificação, que é contínuo até a volta do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Não podemos dar moleza, não podemos fracassar. Nós precisamos estar no altar de Deus, buscando esse fortalecimento, amando a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos, amando a igreja do Senhor, trabalhando por ela, evangelizando, para alcançar as almas que ainda serão acrescentadas à igreja do Senhor. Aleluia! Assim nós estaremos fazendo o papel, cumprindo o dever do verdadeiro cristão. O fortalecimento depende da presença plena de Cristo na vida do verdadeiro cristão. Depende do exercício do amor de Deus. É isto que nos leva ao crescimento espiritual para chegarmos à perfeição. Que durante esse tempo não há ninguém perfeito, e nem chegaremos à perfeição aqui na terra. Mas quando Jesus voltar, Ele nos transformará e nos dará um corpo glorioso para adentrar na sua presença. E nós o veremos como Ele é, e seremos como Ele é, segundo a palavra do Senhor. Durante este processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Meus amados irmãos, durante todo o processo da santificação, precisamos glorificar a Deus em todo o tempo. Eu finalizo esta mensagem dizendo, como o apóstolo Paulo finalizou o capítulo 3 de Efésios. Como ele finalizou o capítulo 3 de Efésios? Convidando a todos a adorar a Deus por Jesus Cristo como exemplo para todas as gerações, conforme Efésios capítulo 3, verso 21. Meus amados, a única forma que habilita o cristão a permanecer firme, advém do Espírito Santo que em nós veio habitar. O Espírito Santo que ajuda a perseverar, afastando do pecado, por compreender as coisas espirituais, conforme 1 Coríntios capítulo 2, versos de 12 a 16. Nós, pela palavra, compreendemos as coisas do Espírito, porque o Espírito habita em nós e nos ajuda a entender. E para aqueles que ainda não têm o Espírito Santo, não recebeu a salvação de Jesus, não recebeu o Espírito Santo, eu deixo também uma mensagem. É necessário se arrepender, confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador, para ter esse conhecimento que só advém pela ação do Espírito Santo naquele do qual ele veio habitar. E eu quero terminar aqui dizendo o seguinte, meus amados. Precisamos adorar a Deus, cuja glória é devida na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações. Ou seja, de geração em gerações nós precisamos adorar a Deus, glorificar a Deus. Esta glória é devida a Deus. E precisamos fazer isso na igreja, aqui, ali, acolá, onde estivermos, porque somos membros da igreja. Precisamos glorificar a Deus. Eu quero falar um pouco com aqueles que ainda não receberam Jesus como Salvador. Meu amado, você que ainda não recebeu a salvação, ouça o chamado de Deus para você nesta noite. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3,
verso 19. Especificamente para aqueles que ainda não receberam Jesus como Salvador. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19. Olha o que a palavra de Deus diz. Ele faz um chamado para a salvação. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Você tem a presença do Senhor, aonde você está, mas é necessário você se arrepender e confessar para o perdão dos pecados e para a salvação da alma. Isto você precisa fazer. Eu não posso fazer por você, ninguém pode fazer pelo seu próximo. É necessário o arrependimento, a confissão, para que seja apagados os pecados e para que venha a presença, o refrigério pela presença do Senhor na vida daquele que recebe Jesus. O refrigério é o Espírito Santo quem traz. Ele refrigera a nossa alma, pois ele é o selo da salvação, quando nós aceitamos Jesus. Então fica aqui essa mensagem para você, mas eu quero orar com você, que ainda não recebeu Jesus. Se você está arrependido dos seus pecados e quer receber a salvação, vamos orar ao Senhor. Repete essa oração comigo. Senhor, eu sei que sou pecador e preciso da salvação da minha alma. Sei que o Senhor tem este poder para salvar. Eu sinto o toque, o quebrantamento do teu Espírito. E agora eu confesso ao Senhor como meu único e suficiente Salvador. Senhor, tem misericórdia. Dá-me o teu Espírito para viver permanente em minha vida, para que eu possa viver uma vida que agrada ao Senhor, que agrada a igreja do Senhor. Salva-me, Senhor. Refrigera a minha alma com esta tão grande salvação, com a presença do Senhor, com a presença do Espírito Santo em minha vida. Salve a minha alma. Eu peço, ó Deus, estas bênçãos, em nome de Jesus Cristo, o meu Salvador. Amém. Se você orou assim, meu amado, com certeza você é mais um salvo em Cristo. Só permanecer, observando a palavra, vivendo a palavra. Procure uma igreja que prega a palavra, que adora ao Senhor, que louva ao Senhor, que ora ao Senhor, para que você possa ter plena comunhão com aqueles irmãos, uma igreja mais próxima aí da sua casa. Nós vamos continuar a oração agora pelos nossos irmãos e pelas necessidades do nosso país. Ó Deus, continua quebrantando os nossos corações com o teu Espírito, pois é Ele, o Espírito Santo, que nos ajuda a permanecer firmes até a volta do Senhor Jesus. Pai, eu continuo pedindo ao Senhor pelo nosso país. Tem misericórdia, Senhor. Salve a nossa nação. Livra-nos do coronavírus. E eu creio que está próximo. Mas é em nome de Jesus que eu te peço, tem misericórdia. Livra-nos do coronavírus. Mas também já agradeço o Senhor pela cura que o Senhor concedeu aos que até aqui esteve infectado com este vírus. Obrigado pela cura do irmão Hermes e da irmã Nilza e de todos quantos tiveram o coronavírus e já foram curados. E livra-nos deste coronavírus.
Nos ajude a sairmos desta quarentena com liberdade de ir e vir, sem o perigo de sermos contaminados, Pai. Tem misericórdia de nós, desta nação, de todas as nações. Salva-nos deste vírus perigoso. Nós cremos em Ti. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, bane o coronavírus da face da terra, Senhor. Senhor, eu peço pelo presidente Bolsonaro e todos os que estão no governo do nosso país, quebrando os seus corações para obedecer ao Senhor, para o bem da nossa nação. Eu peço ao Senhor, pela Tua misericórdia, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, entra com providência. Ajude-os na sabedoria, ajuda-os a ser homens e mulheres prudentes na liderança neste país, para fazer a vontade do Senhor, para que tudo venha a dar certo, para que esse país seja levantado. Nós pedimos ao Senhor, abençoa, Senhor, com a salvação, aqueles que ainda não são salvos, quebrando seus corações para o arrependimento e para a confissão dos pecados, para a salvação das vossas almas, para que possa fazer um governo justo, segundo a vontade do Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus, continua a nos abençoar, nos livrando de todos os males. Abençoa estes que me acompanharam nessa live. Abençoa e continua abençoando. Continua nos abençoando nesses encontros, de todas as maneiras, cobrindo, Senhor, as nossas necessidades, suprindo, Senhor, as nossas necessidades, seja de salvação para os nossos parentes, nossos amigos e até mesmo nossos inimigos, que sejam quebrantados, porque eles sendo quebrantados, arrependidos e alcançando a salvação, eles tornarão ser amigos na igreja do Senhor. E é por isso que eu peço ao Senhor, quebranta, Senhor, seus corações com teu Espírito, para que nós possamos alcançá-los para a salvação, para que eles sejam acrescentados também à igreja do Senhor, e juntos aguardamos a presença do Senhor Jesus em sua volta, para recebermos um corpo glorificado, para morar eternamente com o Senhor. Pai, eu peço essas bênçãos e já te agradeço em nome de Jesus, na certeza que o Senhor está nos atendendo, não pelos nossos méritos, mas porque o Senhor nos ama, não pelos nossos méritos, mas pela tua misericórdia, não pelos nossos méritos, mas pelo teu grande amor, Senhor, para conosco. Nos abençoa e nos livra de todos os males. Atende as nossas súplicas, pois nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Que Deus continue abençoando. Deixo aqui o meu abraço. Hoje é quinta-feira. No domingo, às 19 horas, estaremos juntos, se assim Deus nos permitir. Vamos continuar orando uns pelos outros, orando pelo nosso país, para que possamos sair desta crise, sair desta quarentena e ter a liberdade de ir e vir sob os cuidados do Senhor Jesus. Amém? Que Deus os abençoe. Tenha uma boa noite e um bom fim de semana.